O técnico Roger Machado realiza o último trabalho no CT do Parque Gigante nesta terça-feira e o Inter embarca para o Rio para a decisão contra o Fluminense. Vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, do Rio de Janeiro, uma boa notícia. Thiago Silva, com uma lesão muscular, está fora da partida e o Internacional busca um ânimo não apenas na ausência do seu principal jogador de defesa no rival, mas também numa possibilidade de remontada no segundo semestre. O Campeonato Brasileiro, os pontos conquistados principalmente após o Mundial, também servirão de ânimo e de incentivo. A ordem para o técnico Roger Machado é aproveitar o que vem sendo feito de bom para então buscar o resultado necessário dentro do Maracanã. A organizada pede alguns esclarecimentos e faz uma espécie de aviso para o departamento de futebol. A pressão vai aumentar se os resultados não vierem. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, principalmente no CT do Parque Gigante, porque o Inter realiza uma última atividade nessa terça-feira e embarca para o Rio, onde na capital carioca enfrenta o Fluminense nessa quarta-feira à noite no Maracanã. Inter precisa fazer, no mínimo um gol de diferença para levar para os pênaltis. Qualquer vitória, pode ser 5-4, mas qualquer vitória por um gol de diferença leva a decisão para os penais. 2 gols de diferença, Inter classificado direto. Empate ou vitória do Fluminense, daí dá o time carioca. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação, que é o sininho do lado do inscrever-se. O like e o compartilhamento são importantíssimos, assim como KTO. É o lugar que tu pode brincar, tu pode te registrar, tu pode palpitar e te divertir demais ao longo dos jogos. KTO é a minha parceira aqui e tu pode acessar pelo QR Code que está na tua tela, beleza? Não te esquece, brinca com moderação e é um site para maiores de 18 anos. Bom, gente, olha só. Vamos conversar um pouquinho sobre ainda algumas repercussões do que aconteceu no domingo. Porque assim, enquanto estava rolando a reunião da direção de futebol com o Roger e depois que acabou o jogo, estava rolando, conversas também com os jogadores, rezas, aquela coisa toda, a camisa 12, a torcida organizada, pediu para conversar com integrantes do departamento de futebol. Neste momento, como eles estavam reunidos, não houve esta conversa. Enviaram um outro representante da direção, um outro vice-presidente, para conversar então com a organizada. Falaram, os torcedores, que o Inter precisa ter mais raça, que o Inter precisa jogar mais, que o Inter precisa pegar e honrar a camiseta, que os jogadores ganham bem, aquela coisa toda, que a gente sabe que sempre há nos protestos de torcida. E aí, depois pediram para conversar ainda com o departamento de futebol após a reunião, então, com algum integrante. E eles disseram o seguinte: cara, hoje não é o momento de conversar com a torcida. A gente fala com a torcida lá na frente. Agora nós vamos continuar fechados aqui, vamos continuar trabalhando e aí depois a gente resolve a parada com eles. Nesse sentido, eles foram lá, a Camisa 12 foi lá e lançou uma nota oficial, dizendo que vai, no seu perfil do Instagram, apoiar o Inter, estar com o Internacional, seja agora no Maracanã, seja nos treinamentos, agora até, claro, a decisão, mas que, em contrapartida, espera resultados. E que se os resultados não vierem, aí a pressão e a cobrança vai ser maior e intensificada. E aí a gente sabe que tem a cobrança no aeroporto, tem a cobrança no próprio treinamento, na frente do CT, tem a cobrança após os jogos, ali no portão hoje, o portão 1, que é ali que fica embaixo da passarela. Enfim, um ambiente que também o torcedor está buscando uma certa indignação. Um ambiente de indignação que o Inter também tenta levar para o vestiário, no sentido de, havia uma expectativa no início da temporada, ganhou-se o Campeonato Gaúcho,
se classificou na Copa Libertadores como primeiro do grupo, num grupo considerado Grupo da Morte. O grupo do Inter já foi apontado como um possível postulante ao título brasileiro. Onde está o futebol? Bora recuperar isso? É o que a conversa está sendo tomada dentro do vestiário. Existe, tá, algumas rusgas não, vamos dizer assim, resolvidas, principalmente a partir de algumas cobranças, de algum dedo na cara, algum apontamento de tu errou aqui, tu errou ali, e aí a individualidade ou a individualização dos problemas não foram bem aceitos, tá? Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu acho que a gente tem agora de um ambiente de remontada e de retomada, mas existem questões pessoais, ou vamos dizer assim, algumas individualidades para serem resolvidas, tá? O que pode ficar agora para o jogo da quarta-feira, do meio da semana? O Thiago Silva está fora. O principal zagueiro do Fluminense teve uma lesão muscular constatada no jogo contra o Grêmio, fez exame, grau 2, está fora. Não atua e deve ser o Thiago Santos no lugar, tá? Recuado, então, para a linha defensiva. Isso animou muito o departamento de futebol, porque o Thiago Silva aqui em Porto Alegre foi um dono, basicamente, da grande área adversária. A gente sabe que tem o Fábio, a gente sabe que tem outros jogadores importantes no meio campo, Martinelli, o próprio Hércules, o próprio também o menino que jogou aqui. Como é que é o nome do menino que jogou aqui? Nonato, né? O Nonato também. Então a gente sabe disso tudo e que também vai ser difícil, mas que a questão sem o Thiago Silva animou muito a direção de futebol. Há uma possibilidade de que o Gabriel Mercado siga como titular. Muito pela questão também da fase do Vitor Gabriel, errando alguns passes que não costumava errar no início da temporada, às vezes dá aquela titubeada, em vez de pisar mais forte, né, de fazer uma pressão mais forte, ele vai lá e acaba sucumbindo em pé de ferro, e o Gabriel Mercado já não, né? Nesse final de semana agora, por exemplo, no jogo, foi um dos melhores da zaga do Internacional, e aí poderia então fazer, novamente, Vitão pela esquerda e o Gabriel Mercado pela direita. Possibilidade de 3 zagueiros, né, uma linha de 5, também existe, ainda que remota. Tudo iria passar em cima da presença ou não do Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique tomou uma pancada no jogo passado, no jogo diante do Fluminense, não jogou agora no final de semana e pode ficar de fora. Ficando de fora, aí o Roger talvez colocaria uma linha de 5 no meio, né? Ou os dois alas fazendo às vezes também a linha defensiva com 5, meio campo com 5, linha de defesa com 5, para então dar uma sustentação em cima de um possível ataque do Fluminense ou de um contragolpe, e aí o Inter ser lançado um pouco mais à frente. E aí eu ainda não tenho bem quais seriam as alternativas. A gente veria hoje, porque ontem o treino foi muito mais regenerativo. A estratégia está sendo montada, mas o que se falou muito no vestiário é que o Gabriel Mercado ainda pode dar conta do recado, tá? Ataque, Borré é um deles, certo? O Alan Patrick está de volta, treinou normalmente, está meio que recuperado da virose, e aqui eu acredito, né, na verdade, que tinha uma virose, era algo assim, que, beleza, tá com virose, então nem joga, porque, sabe, aquela brincadeira que a gente sempre faz, né, se espirrar, saúde, porque justamente este cara a gente não podia perder pro jogo contra o Fluminense, tá? Volta Carboneiro também. Wesley, ainda que eu fico na dúvida se vai Wesley, se vai Vitinho, ou se daqui a pouco eles dois são banco, justamente em cima da questão lá do 3-5-2. Vou trazer mais informações certamente no vídeo da tarde, a partir de questões que a gente possa pegar e apurar ao longo aqui dessa terça-feira, beleza? Te inscreve, por isso que eu sempre te peço, te inscreve. E também não te esquece que a hora do pastel tá te esperando. Aproveita, terça-feira, quem sabe, não é só para de noite, em vez de fazer janta, em vez de pegar e esquentar alguma coisa, enfim, pede um delivery da hora do pastel, porque eu tenho certeza que tu vai adorar. É o melhor delivery de pastel do mundo. Tu vai curtir muito, valeu? Tamo junto? Bota nos comentários aí qual time tu levaria
para o início do jogo diante do Fluminense. Bora lá? Forte abraço. Tchau.